Os que nos visitam, que estiveram conosco hoje no projeto Ali Criança Feliz, e nós queremos bendizer ao Senhor, louvar, agradecer. Eu sei que muitos estão cansados, não conseguiram chegar aqui, né? O sol judiou de manhã bastante, mas a igreja do Senhor esteve reunida ali, proclamando o Evangelho, como já bem dito pelo Joederson, anunciando às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, apresentando a mensagem de Cristo Jesus, também distribuindo, fazendo a sua parte social, alegrando o coração das crianças. O aniversário delas, a celebração é dia 12, mas foi antecipada por nós, aí pelo Projeto Criança Feliz. Que Deus continue abençoando a vida do Márcio, da Deise, toda a equipe organizadora do Projeto Criança Feliz, e agradecemos a Deus aqueles que são apoiadores do projeto. Eles nos ajudam trazendo os recursos e as condições para que todos os anos ele aconteça. Então é motivo da gente louvar a Deus, agradecer. Nós tivemos ali a presença de algumas autoridades conosco, então nós agradecemos ao Senhor a forma como Deus abre portas para abençoar o reino dele e abençoar a vida da nossa comunidade. E todos os anos, vocês sabem, a gente é convidado aí pelo Projeto Criança Feliz, alguns ex-profissionais do futebol. E já pela segunda vez está conosco o pastor Benjamin. Então chegue aqui, pastor Benjamin. Fique aqui do nosso ladinho. Pastor Benjamin já esteve conosco, eu não lembro o ano, pastor. Também na nossa idade, né? Eu estou dizendo que ele já está ficando idoso, olha só, depois ele não vai ficar feliz comigo desse jeito. Mas é tão bom, pastor, completar 60 e depois mais, porque aqui o ministério, inclusive, que trabalha com a nossa melhor idade, chama-se frutificar, né? Como diz ainda a palavra do Senhor, depois de um tempo ainda darão frutos. Pastor Benjamin é da Assembleia de Deus no Leblon, no estado do Rio de Janeiro, é servo do Senhor, tem proclamado o Evangelho não só no estado do Rio, mas em todos os lugares por onde ele tem ido, através do futebol. Foi o nosso craque do futebol de areia, campeão não sei nem quantas vezes, mas foram muitas vezes, né? Papai abençoou bastante, né? Naquela época todo mundo lá, a maioria era tudo flamenguista, e aí ficava melhor ainda, né? Mas o pastor Benjamin ministrará a palavra da parte do Senhor aos nossos corações. Já pedimos que ele leve o nosso abraço ao seu pastor presidente, à sua igreja, o pastor José Maria Maia, é isso mesmo? Noia, né? Então leve o nosso abraço para a sua igreja, para o seu pastor também. E mais uma vez, um prazer recebê-lo, tá bom? Vamos orar então. Estenda a sua mão para cá, como igreja, para orarmos pela vida do pastor Benjamin. Deus, o Senhor trouxe e aprove ao Senhor, através do Projeto Criança Feliz, nos abençoar mais uma vez, através da vida do teu servo, pastor Benjamin. Pedimos que o Senhor o use poderosamente, em plena dependência do Espírito Santo do Senhor, e ministre ao coração da tua igreja, ao coração do teu povo. Ó Deus, use de graça com o teu servo, usando sua mente, sua inteligência, sua capacidade, e especialmente, ó Deus, a testificação do teu Espírito junto ao Espírito dele, trazendo aquilo que é do Senhor a nós como igreja do Senhor. Pedimos isto em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Pastor, fique à vontade. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Motivo de alegria, privilégio poder voltar. Essa terrinha abençoada que sempre me abraçou, me acolheu. Até na época mesmo da seleção, a gente comentava muito isso ali no vestiário, ó. Vai ter situações, vai ter pessoas que Deus vai permitir conhecermos, outras não, mas que nesse momento estão torcendo por nós. Então o futebol ele agrega, né? O futebol abre portas, o futebol ele direciona, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, meu pastorzão Adonias, né? Meu irmão Márcio, Oséias, meu irmão Eduardo ali que está me aturando aí esses dias aqui, né? Com muito amor, carinho, essa igreja que tem orado por nós.
Então, para mim é um privilégio poder retornar esse projeto, 10 anos, Por isso que a Bíblia fala que é na união que o papai ordena a bênção. A Bíblia fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o propósito, almas, Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas não desista. Deus, Ele é estrategista, Deus, Ele é fiel, Ele cumpre. E eu lembro que Ele falou isso para mim, Eu sou da Assembleia de Deus ali no Leblon, vim debaixo da bênção do meu pastor. Minha mãe aceitou a Jesus com 10 anos de idade, Era a membra número 1. Se eu não me engano, eu comentei isso aqui quando eu estive aqui. Então Deus, Ele tem cuidado. E comigo Ele falou, Ele deixou ali o futebol durante um tempo e depois Ele falou, agora você vai decidir, mas faz a minha vontade que eu cuido de você. E eu tenho vivido isso, porque Deus, Ele é fiel. E eu lembro que eu cheguei aqui na sexta-feira, e aí hoje ali, na hora do evento ali, esses jovens abençoados, com todo carinho, com todo amor, eles perguntaram assim, você vai ministrar lá, Eu falei, misericórdia e graça, aleluia, e estou esperando o pãozinho descer, porque tem horas que a gente faz um esboçozinho, papai abençoa, mas tem coisas também que comigo Deus tem tratado de uma maneira especial. E eu confesso para os irmãos que a palavra Deus me deu agora à tarde. E Eduardo, eu no quarto ali, os 2 jogadores lá cansadinhos, dormindo, eu falei, não vou nem poder acender a luz. Aí pensei no banheiro, Márcio. Mas aí eu falei, pastorzão, entra no banheiro, daqui a pouco o cara bate lá na porta. Aí eu peguei o celular, abri, e aí Deus começou a ministrar no meu coração. E aí eu quero que você abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. E vou te pedir também, não fecha a Bíblia, não. Nós vamos ler alguns versículos. Vou ser breve, porque a obra é do Eterno. A palavra, ela lava, purifica, fortalece, dá ânimo, restaura, renova, alimenta e salva. E essa palavra também é o qual Deus colocou no meu e no meu coração nessa tarde, vai confrontar com essa nossa natureza, adâmica, pecaminosa, que precisamos mortificar todos os dias. Confesso para os irmãos que a correria, a congregação ali, o pai levando em alguns lugares, como o nosso pastorzão falou, final do mês agora, estou indo lá para o Amazonas, vou andar mais algumas horinhas de barquinho, algumas comunidades, para chegar, para falar do amor do pai, tudo através do futebol, como foi feito ali nessa manhã, e eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui nessa noite. Então essa palavra, o qual falou muito ao meu coração está ardendo até agora, porque o que mexe comigo é que o Pai, Ele nos conhece por dentro. Nesse momento o papai está sondando a mim e a você, está sondando mente e coração, porque Ele escolheu a mim e a você. Ele morreu, ao 3º dia Ele ressuscitou, como o nosso amado leu aqui, o João capítulo 3, a gente vê que o 16 é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça. Então é Deus que ama, é Ele que fortalece, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que restaura. E Ele não amou só o MS, Ele não amou só o Mato Grosso do Sul, amou o Mato Grosso, amou o Rio de Janeiro, amou o mundo de tal. Esse tal é o tamanho do amor dele, que não tem como eu e você mensurarmos. O pagamento não é ouro, não é prata, não, é para todo aquele que nele crê, porque o pagamento foi feito na cruz do Calvário, sangue. E qual é a condição? Crer.
aleluia, se nessa noite você crê, e eu vou repetir, eu não sei como você chegou, mas tem um Deus que nesse momento sonda a mim e a você, tem um Deus que nesse momento vai de encontro a mim e a tua necessidade, porque Ele é fiel, e Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, como está escrito lá em Lucas 19, e isso mexe comigo também, porque só se perde quem não estava, né? Então é a minha escolha. Hoje eu e você temos a escolha de não só nos examinarmos, mas de um verdadeiro encontro, de um posicionamento, de um direcionamento do Espírito Santo, de repararmos o altar, de buscarmos em primeiro lugar. Então nessa manhã, aleluia, ali vendo esse social, vendo essa união, vendo essa comunhão, e quando eu cheguei lá no hotel, eu pedi ao Pai deitadinho ali na cama, e Ele me direcionou. 1 Crônicas capítulo 13, e aí o versículo 3 diz assim, ó: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então, irmãos, Saul morre, Davi assume, passa a reinar. Essa passagem está lá em 1 Samuel também, a partir do capítulo 3, a partir do capítulo 4, só que a diferença é que Crônicas nos dá alguns detalhes, ao qual eu quero trazer para a igreja nessa noite, detalhes que, aleluia, o meu coração está ardendo aqui, aleluia, porque estamos ali por misericórdia e graça, 9 anos, pastoreando ali na Rocinha, a maior comunidade da América Latina. Almas, é tráfico, é drogado, é prostituição, é homossexualismo, crianças na nossa igreja, aonde os pais não são evangélicos, mas gostam de mandar para a igreja. Então é aquele trabalho na direção do Espírito Santo. Eu estava comentando com alguns amigos, nós tínhamos mais ou menos, meu pastorzão, há 1 ano e pouco atrás, 50 adolescentes, hoje tem 7. A maioria, os pais não são evangélicos, pais envolvidos no tráfico, pai preso, e por causa de facção foram expulsos, mas tem um povo, aleluia, como a Batista aqui, orando, glorificando, exaltando, buscando, é esse trabalho de evangelismo, é isso aí, é submonte, é vigília, é joelho, porque eu e você, o Pai vai nos levar a lugares que não adianta pegar avião, trem-bala, supersônico, só vai chegar de joelho. Só vai chegar aquele que crê, aquele que permanecer, aquele que perseverar, porque fiel é o Todo-Poderoso que prometeu a mim e a você. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que Ele requer de mim e de você nessa noite? Obediência. E é o que nós vamos ver aqui. É o que Deus falou ao meu coração, porque o camarada segundo o coração de Deus, escolhido pelo Eterno, vencendo batalhas ali, e aí quando ele assume no lugar de Saul, ele fala, vamos trazer a Arca da Aliança, que no tempo de Saul ela foi negligenciada. Quanto tempo eu negligenciei a presença? Quanto tempo, aleluia, eu não obedeci, eu não me posicionei. E para mim e para você nessa noite, como é que nós estamos levando a presença? Se é que eu estou, como é que eu e você, nós estamos levando a presença do Espírito Santo na minha, na tua, na nossa vida? Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus em 2003, eu no auge ali da seleção brasileira de futebol de areia, eu falei, Pai, me tira daqui. O Senhor abre porta onde o Senhor quiser. O Senhor restaurou meu casamento, aleluia. O Senhor restaurou família, aleluia. Então, Pai, o Senhor sabe a podridão que isso aqui é, e o que eu faço fora das 4 linhas. Graças a Deus, na telinha ali, vocês só viam a bicicleta,
um elástico. De vez em quando eu dava um elástico, pastor. Papai abençoou, deu esse talento. Mas fora de campo, ainda bem que Deus jogou no mar do esquecimento. Tudo se fez novo. Aleluia. Então, não vamos mais carregar bagagem não, joga fora hoje. Tudo se fez novo. E a mente é o nosso campo de batalha. É onde o inimigo tem investido. E quem dera que eu e você pudesse impedir o que vem à mente. Tem alguém aqui que consegue impedir o que vem à mente? Mas nós podemos combater. Porque o Pai nos deu um nome que é sobre todo nome. Então aqui, Davi ele tem uma ideia. Vamos trazer a arca da aliança que no tempo de Saul foi negligenciada. E quanto tempo eu negligenciei? De repente alguém chegou aqui nessa noite também para renovar a aliança. De repente o Espírito Santo te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem e trazer um despertamento, porque Jesus está voltando. Como eu tenho carregado a presença dele? Porque no versículo 1 diz assim, e teve Davi conselho com os capitães dos milhares, dos centos e com todos os príncipes. Versículo 2, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades, nos arrebaldes, para que se ajuntem conosco. E aí vem, tornemos a trazer a arca da aliança, que no tempo de Saul foi negligenciada. Nós sabemos que naquela época a arca, aleluia, representava a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Só que lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no capítulo 3, o povo, por desobediência, ele perde a batalha para os filisteus e a arca, aleluia, é capturada e é levada. Como é que eu deixo levar a presença? Como é que eu deixo, aleluia, essa presença maravilhosa, gloriosa, aleluia, se afastar? O que que tem causado separação? Iniquidade, pecado, aleluia. Então o povo, ele pecou, e aí Deus permite. Está entendendo que tem situações na minha e na tua vida que, se necessário for, o papai vai permitir apertar um pouquinho, para que a gente possa recorrer, porque o pai quer gerar em mim e você o querer dele, a vontade dele, porque a própria palavra diz que é a vontade do pai, não é a minha nem dos meus irmãos, é a do pai, que é boa, agradável e perfeita. Só que muitas das vezes, aleluia, eu não vigio. E olha que o vigiar vem primeiro, né? Eu era um que orava muito, pastorzão, mas não vigiava nada. Então a Bíblia, ela já nos direciona, aleluia. Então Davi, ele teve uma boa ideia. Só que o reino não é boa ideia. Você pode até ter uma boa ideia, mas vai orar. Dobra o teu joelho, independente se for vida sentimental, material, financeira. Eu fui um Eduardo que, quando Deus abriu a porta e me abençoou, eu enfiei o pé pelas mãos. Por quê? Porque faltou a direção do Espírito Santo. E o começo do texto aqui, meus irmãos, fala que Saul consultou todo mundo. Aí eu vou, consulto meu pastorzão, consulta a minha costelinha, né, Deise? Consulta a costelinha, e ela gosta de dar uma opinião, Mas eu lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu pedi: pai, me tira daqui. Ele falou assim, é aí que eu vou te usar. E aí eu entendi que não é o ambiente que nos corrompe, é a presença, se não tiver. Porque onde é que José estava? Renegado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado de estupro, preso, mas depois governador, porque ele sabia que o Redentor dele vive.
Ele sabia que aquela presença poderia faltar qualquer coisa, menos a presença do Eterno. Então aqui nós vemos que Davi consultou capitães, consultou o general, 100 disso, 200 daquilo, milhares. Mas e aquele que tem todo o poder? E aquele que é o dono da obra? E aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para hoje estarmos aqui? Aleluia! Sabe por quê, irmão? O texto é bem claro. Por que Davi não consultou a Deus? Porque se ele tivesse consultado ao Eterno, não aconteceria o que está no versículo 7. Coloca o versículo 7 aí, por favor, meu irmão. Aleluia. E eu já vou aproveitar aqui, ó. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzai e Aio guiavam o carro. Aleluia. Davi, conhecedor da palavra. Aleluia. Como é que era carregada a arca da aliança? Eram os levitas. Aleluia. Os coatitas. Aleluia. E no ombro. Só carrega a presença quem é valente. Só carrega a presença quem é forte. Aleluia, quem é fiel, independente de luta, de prova, de perseguição, de afronta, porque isso é o evangelho, não nega, não se vende. Aleluia, lembra de José? A presença estava com ele, rejeitado pela família, vendido como escravo, acusado de estupro, preso de novo, mas carregava a presença do Espírito Santo. Romanos capítulo 1 diz que nada pode nos separar do amor do Pai, e tudo que o inimigo quer é nos tirar da presença, é impedir a minha e a tua caminhada. Então nós vemos aqui, a ponto de Davi falar no versículo 2, e disse Davi a toda a congregação: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa. Como é que eu não sei se vem do Pai? Se o verdadeiro evangelho não tem dúvida, a palavra do Eterno é sim, sim, não, não. Aleluia, já era para Davi estar alicerçado, porque era conhecedor da palavra, e lá no livro de Levítico está bem claro como é que se carregava a arca da aliança. E quem carregou a arca em carro de boi foram os filisteus, quando venceram a luta, por permissão do Eterno, porque o povo estava em desobediência. E aí eles que levaram em carro de boi. E aí o Espírito Santo falou: aí ó, você não pode imitar o mundo. Quem carrega em carro de boi foram os filisteus. O povo do Todo-Poderoso carrega no ombro da tribo de Coate, é os coatitas. Aleluia, os levitas, porque as coisas do Eterno é com ordem e decência. Eu tenho pedido ao Pai: não me deixa fazer a tua obra de qualquer maneira. Não deixa também eu estar de qualquer maneira na tua presença. Aleluia, porque os olhos são como chama de fogo, irmãos. Nós estamos falando de salvação, de vida eterna, de vida com Deus. Aleluia. Então essa passagem, nessa tarde, ela ardeu no meu coração, porque como eu estou levando essa presença? Presença que restaura, presença que fortalece, presença que nos dá ânimo, presença que renova, que direciona, que impulsiona. Aleluia, é a presença do Espírito Santo. Então aqui, irmãos, aleluia, no versículo, e um versículo, irmão, que me traz à memória, porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei maravilhado, eu já derramei uma lágrima ali, eu já agradeci ao Pai. Como é maravilhoso derramar uma lágrima na presença dos irmãos. Aleluia. Mas olha o versículo 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, cântico, harpa, alaúde, com tamborins e com símbolos e com trombeta. Como é que pode, meu mano, alegrar com toda a força, carregando a presença errado?
arca não era para estar no carro de boi. Por isso que Uzá morreu. Está entendendo que o reino não é boa ideia? O reino é direcionado. Tem um dono aqui nessa noite. Tem um dono. Ele é o dono. Ele tem todo o poder. E o que mexeu comigo, meu pastor, é que o versículo 8 diz que, aleluia, Davi e todo Israel se alegravam perante Deus com toda a sua força. Será que Deus tem se alegrado da minha condição, da minha postura? Porque aqui, ainda mais com o meu pastorzão me olhando, eu já cheguei lá no campo, quando ele ouviu que ele me deu um abraço, eu falei, já não posso vacilar. O comandante está aí, aleluia. Mas o problema não é aqui, o problema é quando eu estou sozinho. Como é que é eu sozinho? Como é que é eu com o celular na mão? Aonde tem coisa que o papai mandou deletar e está lá ainda. Como é que eu estou carregando essa presença, irmão? Aleluia. Porque nós estamos falando de vida com Deus. E eu vou voltar atrás quando eu falei aqui que eu pedi para Deus me tirar. Ele falou assim, ó, primeiro, você fala muito. Gosta de falar, né, filho? Você vai falar agora quando eu mandar. Eu vou colocar o que você tem que falar. E o segundo, como você é da Assembleia, você vai viver o 432 da harpa cristã. Só para os irmãos entenderem que a Bíblia aqui tem uma harpa. Olha as estrofes do 432. Eu falei, eu preciso nascer de novo. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. Estrofe 2. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Estrofe 3. Seja o meu tempo já consagrado a ti, Senhor. Estrofe 4. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador. Eu falei, estreitou, hein? Estreitou. Porque quando eu meditei aqui, Edu, culto começar às 7, domingo lá é 6 também, durante a semana 7. Eu chegava em casa do trabalho, do treino 5. E aí o culto 7, eu chegava às 7h30, 10 para as 8. Seja o meu tempo já consagrado. Que meus pés somente vão, né? Hoje eu vi meu pastorzão lá, eu só ia onde ele, estava olhando ele, mas e quando tá só? Então o texto aqui de 1 Crônicas 13 fala para mim e para você nessa noite como nós estamos levando a presença do Eterno. Que o reino também não é não que você não possa vir ao nosso pastorzão com uma boa ideia, e o nosso pastorzão vai orar, vai direcionar. Mas olha, Davi consultou a todo mundo, só não consultou aquele que tem todo o poder. Porque muitas das vezes a gente acha que a boa ideia vai dar certo, e não é. Paulo teve um momento ali que ele queria, aleluia, pregar, e o Espírito Santo falou, não, fica aí. Porque há um tempo determinado para todas as coisas, há uma preparação, é batalha contra o inferno organizado, hostes e potestades. Mas tem um Deus, aonde o Salmo 24, versículo 1 diz que dele é a terra, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e nós que nela habitamos. Então, eles levando num carro novo, aonde Deus mandou carregar no ombro, e eram os levitas, não era qualquer um. Então como é que pode adorar com força? Ainda, aleluia, Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus. Eu me alegro perante o Pai, mas será que ele está alegre comigo? Será que ele tem se agradado da onde eu tenho olhado, que tenho saído da minha boca, o que eu tenho tocado? Aleluia! Porque eu vim conversando com meu irmão Eduardo,
a varoa, que agora me falha a memória, o nome, o filhinho, aleluia, e o filho do nosso irmão, Deus esses dias me deu uma palavra, porque a Bíblia fala que se eu obedecer a Deus, eu resisto ao diabo e ele foge. Agora, da aparência do mal, não é para resistir, não, é para fugir. É para fugir. E aí, meu pastor, Deus me direcionou lá no livro de Gênesis, quando Deus dá uma ordem a Adão: não pode comer do fruto. O que mais tinha era fruto. Um amigo falou para mim: por que Deus só botou o anjo depois? Não botou o anjo antes? É porque a minha e a tua parte é obedecer. E não foi placa de igreja, foi Deus que falou: não pode comer. Era pecado olhar? Era pecado se aproximar? Era pecado tocar? Mas é perigoso. Foge. Foge. Aleluia. Como vai se alegrar na presença de Deus carregando de uma forma errada? Então que nessa noite eu e você, nós venhamos, aleluia, nos examinarmos. Como é que eu estou levando essa presença gloriosa? Eu fico imaginando, porque o texto fala que a arca, quando cai, Uzá, olha aí a boa ideia, Uzá foi lá botar a mão na arca, morreu. Davi se entristece e aí ele manda deixar eu vou conjecturar, não está na Bíblia, mas quando Uzá toca e a arca cai, ele toca porque teve uma boa ideia, mas não é boa ideia, na direção do Espírito Santo. Uzá morre. O texto fala que Davi, ele se entristece. E aí eu vou conjecturar agora, ele deve ter olhado e falado assim, ó: deixa ali naquela casinha de sapê ali, ó, na beira da estrada. Era a casa de Obed-Edom. E por que na casa de Obed-Edom prosperou 3 meses? Eu fico imaginando, Eduardo, da maneira que você tem me tratado aqui, Márcio, Oséias, nosso pastorzão, vocês, eu vou chegar lá e vou falar: varoa, minha costela, vamos morar lá. Mora lá, aleluia. Solzinho é igual daqui. Ontem aqui da UAN eu achei que era Rio, 45 graus. Aleluia. E nenhuma brisa, que o vento também é dele, ele sopra a hora que ele quer. Aleluia. De vez em quando ele permite, que ele conhece a mim e a você, e dá glória a Deus. Aleluia. Mas esse carinho de vocês, eu fico imaginando a arca na casa de Obed-Edom. Prosperou 3 meses. Entendeu o significado da presença, que é obediência, fidelidade, reverência, porque tudo aqui é santo. Tudo aqui é santo. Aleluia. Então, meus irmãos, começa a refletir. Nós não podemos, igual Davi, todo Israel, se alegrar perante ao Eterno, aonde a presença estava sendo carregada de forma errada. Não era carro novo, era no ombro, porque é os fortes. Aleluia, é os fortes. Eu estava falando com meu irmão Eduardo, num dos evangelismos lá na Rocinha, andando lá nos becos e viela, mas porque essa presença, porque senão a gente não quer ir não. E chegamos num determinado momento lá, meu pastor, tinha um lá já enrolado na fita crepe para morrer. E aí os traficantes, aquelas armas tudo do meu tamanho e maior, eu estou naquele ritmo aí de Zaqueu, pequenininho, mas vou romper a barreira. Multidão, em nome de Jesus, não vai me parar. Se tiver que subir na árvore, eu vou subir. Mas nessa noite eu vou chamar a atenção do mestre, porque já estou examinando aqui, aleluia, a presença. E aí eles já olharam, amado, e falaram assim: ó, nem adianta, hein, Bíblia, nem adianta. E eu já li em espírito de oração, né? E aí, pai, esse negócio aí agora? Aí saiu cabeça branca de trás de mim.
olhou para os meninos e falou assim: quem deu autoridade a vocês para tirar a vida dele se só um tem? E aí ele abraçou o camarada enrolado na fita já para morrer. Ele abraçou. E ainda falou assim: atira. E eu ali ligadinho falando: é doido. Doido. Mas é a presença. A presença te impulsiona. É alma, é vida preciosa. Está entendendo que Deus cuida? Mas se eu não levo essa presença como o Pai quer... E aí um dos caras lá falaram assim, ó: e se você morrer? Ele falou assim: ó, eu estou preparado. E você? Ele arregalou o olho e falou: pode levar ele. Aleluia. Aleluia. Irmão, é essa presença do Espírito Santo, porque enquanto nós estamos aqui, aleluia, nesse templo abençoado, almas precisando de um abraço. Almas precisando ouvir a paz do Senhor. Eu saí de um culto abençoado como esse, passei pelo traficante, pelo polícia, passei pelo drogado, não liberei uma paz do Senhor, irmão. Chegou em casa, eu dobrei o joelho e falei: Pai, obrigado por esse culto maravilhoso. Aí o Espírito Santo bradou no meu coração: mas eu te enchi para quê? Se você passou por aqueles ao qual eu vim por causa dele, eu vim para os fracos, doentes, e que outrora era você, e você sai de um culto onde você viu que a minha presença foi notória, eu enchi, mas para quê? Você não deu um abraço, você não liberou uma palavra de esperança, você não deu uma paz do Senhor. Irmão, é essa presença que vai impulsionar. E eu não posso e nem vou carregar ela de qualquer maneira. Davi achou que estava perante o Pai, e ele está, porque lá no livro de Amós, no capítulo 9, fala que ele está, aleluia, em pé, diante do altar. Nessa noite ele está aqui. E será que ele tem se agradado de mim e de você? Será que ele recebeu como cheiro suave os louvores que foram entoados, as ofertas, aleluia, que foram oferecidas aqui? Porque a palavra de Deus diz que cada um dá segundo o desejo do coração. Está cheio de amor? Oferta, irmão. Deus se alegra, Deus ama aquele que dá com alegria, porque a obra tem sido feita. Ele é fiel, Ele abre porta, Ele supre, Ele é o dono de tudo. Então o despertamento aqui para mim e para você nessa noite é: como eu estou levando a presença? Porque falam que eles alegravam, adoravam com força, achando que Deus estava se agradando, e Deus não estava se agradando não, irmão, porque não era num carro novo, era na direção do Espírito Santo. Por que será que Deus permitiu dos filisteus levarem a presença? Para o povo entender que não é de qualquer maneira. Não obedeciam. Ofni e Finéia, então, nem se falam. O povo, aleluia, ofertava e os camaradas metiam a mão. E Deus, olhando, aleluia, permitiu para que o povo viesse ao arrependimento. Então tem situações na minha e na tua vida, irmão, que Deus, Ele é o controle de tudo. E eu não estou falando aqui de pecado não, hein? De repente tu chegou aqui ajustadinho, o pau está quebrando, é isso mesmo. É o Evangelho se cumprindo na minha e na tua vida. É luta, é prova, é perseguição. É o inimigo fazendo de tudo para eu e você, nós, pararmos na nossa caminhada. Mas nessa noite você vai sair daqui cheio da presença. Nessa noite você vai sair daqui convicto de que você está carregando essa presença como Deus tem ordenado. Aleluia! O despertamento aqui para mim e para você é: como eu estou carregando. Olha aí, por que Uzá morreu? Porque a arca estava num carro novo. Se está no ombro
dos levitas, da tribo de Coate, que foi como Deus ordenou, a arca não cairia, porque pode vir luta, pode vir prova, pode se levantar o que for, mas tem um Deus que tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Aleluia. Vocês lembram da passagem quando Jesus ele entra no meu barquinho e ele dorme na proa? Não vamos acordar ele mais não. A hora que ventar e o mar ficar revolto, só dá glória a Deus, aleluia. Quem é que parou o vento e o mar? E essa passagem, pastor, ela mexe comigo, porque ali era o rei permitindo o vento e o mar para um despertamento. Ele sondava o coração de cada discípulo daquele. E aí como o papai do céu abençoa, a gente mora no Leme ali, a praia em frente. Eu meditando nessa passagem que Jesus entra e dorme na proa do barco quando começa a ventar. Porque quando ele entra, ele já fala assim, passamos para outra margem. Olha ele comigo e contigo. Passamos. É porque ele está junto. E sabe por que ele falou para mim no meu coração, pastor? Eu dormi na proa do teu barco, porque eu te dei um nome que é sobre todo nome. Usa. Eu não sei como tu chegou aqui nessa noite, mas Deus deu a mim, a você um nome que é sobre todo nome. Mas para eu ter essa convicção, eu tenho que estar carregando a presença como o Pai mandou. Se tiver carro novo, que não é da maneira que Deus quer, eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou pregar, aleluia, achando que Deus está se agradando e ele não está. Então hoje à noite já trazer um despertamento, porque ele entra no barco e diz, passamos para outra margem. Sabe por quê? Lá do outro lado tinha um gadareno, há anos. Então, quando o pai fala, passamos para outra margem, é porque ele conhece a mim, a você, e para mim, então ele falou, o teu barco nem remo tem que ventar. Para você se locomover. Porque se não tem um ventinho, eu tô assim, Deus proverá. E aí? Vamos movimentar, vamos adorar o Pai, ensaiar, vamos dar o nosso melhor, juntar com esse ministério. Já saiu aí a programação, é monte. Aleluia, tem um Deus que quer usar a mim para darmos a mão para esse ministério aqui abençoado para o nosso pastor Adonias. Aleluia, romper. É essa presença que impulsiona, é essa presença que almas vão continuar entrando por essas portas, mas é necessário sair da margem. De repente eu cheguei aqui na margem do eu, na margem do ego, da soberba, na margem do medo, da dúvida. E aí o Pai quer reparar o altar. O Espírito Santo nessa noite nos traz a memória para cada um aqui se examinar e como é que eu estou levando a presença. Porque se tiver ajustadinho, ele é fiel. Então ele chama a mim a você um despertamento. Por quê? Porque ele quer usar cada um aqui. Seja no lar, na família, na vizinhança. Imagina, unir. Cada um fazendo a sua parte. Como é que Deus vai operar? Quanto Deus vai derramar? As almas entrando por essas portas. Porque ele é fiel. Lembra de Atos 2? A igreja estava unida. É na união, irmão. E aí é Deus que todo dia acrescenta quem havia de ser salvo. Então é confiar essa presença gloriosa. E eu meditando em Lucas 4, o Pai manda o vento e o mar parar. Quando chega lá do outro lado, tinha um gadareno escravizado há anos. E aí aquela legião já vem se prostra perante o mestre. Então peraí. O vento e o mar obedece a ele. Aleluia. Os demônios obedecem a ele, porque aquele camarada é liberto. Aí o texto que Jairo chega até Jesus, falando da filha que naquele momento estava moribunda. Jesus
vai caminhando com Jairo, Jairo maravilhado, a ressurreição e a vida, aleluia, tá vindo comigo, e aí a multidão, e aí Jesus fala, alguém me tocou, e os discípulos, lógico, mestre, multidão, e aí eu meditando, o Espírito Santo falou, quanto tempo tu ficou esbarrando, eu quero que toca, e hoje você pode tocar no Espírito Santo. Aleluia. E aí aquela mulher é curada. E eu meditando, eu falei, o mar obedece. Demônio obedece. Enfermidade obedece. Quando chegou na casa de Jairo, o texto fala que a multidão em frente à casa ria, zombava. Quem ri e zombar fica do lado de fora. Só entra quem tem a presença. Aleluia. Vive sobrenatural. Aquele que é obediente, fiel. E aí ele entra na casa de Jairo e a filha ressuscita. Então vento e mal obedece. Os demônios se sujeitam. Enfermidade obedece. Morte obedece. Eu que sou a imagem e semelhança. Vou levar a presença de qualquer maneira. A imagem e semelhança do Eterno. O vento obedece, o mal obedece, o demônio obedece, tudo obedece. E eu, que sua imagem e semelhança. E a mim, que ele veio buscar e salvar quando eu me perdi. Então que nessa noite você venha refletir. Que nessa noite você venha examinar como eu estou levando a presença. Porque aqui o texto fala que eles adoraram com força. Perante o Todo-Poderoso, mas Deus não estava se agradando da adoração, não. Deus não estava se agradando. No capítulo 15, Davi chama e faz tudo conforme a palavra do Eterno ensina. Então, irmão, nessa noite é noite de posicionamento. Nessa noite é noite de crer, de confiar, de se unir a um Deus, aleluia, que é fiel, que tem cuidado de você, mas eu preciso me examinar e saber como eu estou levando a presença. Para terminar, o 12 diz assim, naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? É uma pergunta para nós nessa noite. Como trazer a presença? Aleluia. Ele entendeu que não era carro novo. Ele entendeu que não era consultar só o ministério da igreja. Tem que ter a aprovação daquele que é o dono da igreja. Aleluia. E aí ele faz uma pergunta. Como? Mas aí já entrou o temor. Olha que maravilha. O temor. O texto fala que Davi temeu. E como? Eu vou trazer a presença. É o versículo 12. Como eu vou trazer a presença do Eterno. Aleluia. Nessa noite é se humilhar. Nessa noite é reconhecer que eu e você, nós somos totalmente dependentes do Eterno. Então, irmão, porque eu vou repetir no capítulo 15, os irmãos podem pegar lá e vai ver que Davi ora, consulta Deus e chama os levitas, da tribo de Coate, e vão na casa de Obed-edom, arca da aliança no ombro, a presença de Deus restaurada. Hoje é noite de renovar a aliança. Hoje é noite de voltar. Hoje é noite de verdadeiramente se examinar e falar, eis-me aqui. Necessito, dependo. Como eu e você, nós estamos levando a presença. Se é que eu tô, né?
Porque o Pai, ele vela pela palavra dele para cumprir. E nesse momento ele está me examinando por dentro. Por isso que Mateus capítulo 7, imagina naquele grande dia, como está lá em Mateus capítulo 7. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei. Senhor, saí do leme. Pastor Adonias, cheio de amor, me colocou para pregar. Ele vai olhar e falar: quem é você? Te conheço. Carteirinha, pastor. Camarada lá, quando eu fui consagrado, parabéns. Falei, desculpe, irmão, é meu aniversário não. Agora tem que orar mais, né? Buscar mais, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então é entender. Porque Mateus 7 vai chegar esse grande dia. Mas Senhor, eu não faltei um culto. Mas como é que estava levando a presença? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, pastorzão. Obrigado mais uma vez.